Tudo bem, pessoal? Projeto Damas de Ferro. Estamos aqui hoje para conversar com a querida Renata, uma dama de ferro que tem uma história de dor, de sofrimento, que faz dela uma dama de ferro. E o objetivo desse vídeo é mostrar para você que existem outras histórias no mundo análogas, às vezes à sua, e que você não está sozinho e que conosco você pode contar. Tudo bem, Renata? Olá, boa tarde. Meu nome é Renata, tenho 40 anos, tenho 3 filhos e 3 netos, Vitor, Melissa e Mirella. E os meus netos é o Rian Guilherme, a Ana Elisa e a Helena Vitória. Eu fui nascida na Vila Matilde e criada pela minha avó paterna. Fui abandonada pelos meus pais com 4 anos de idade. Tenho mais 2 irmãs, que é a Letícia, mais velha, que tinha 7 anos, e a Karina, que tinha 9 meses, 11 meses, por aí, eu não me recordo. A minha avó e o meu tio, que já faleceu, arrumou a janela para tirar nós, e desde então eu fui criada com ela. Cresci não conhecendo a minha mãe, conhecia por foto. Com 13 anos eu fui conhecer minha mãe pessoalmente, dar o primeiro abraço nela. E aí eu fui morar um pouco tempo com ela, né? E descobri que era garota de programa, né? E fiquei pouco tempo, porque ela me levava na casa de prostituições. Então, quase fui estuprada por causa dela, porque ela me vendeu por causa de bebida, mas graças a Deus, Deus me libertou, né? Nesse acontecimento. E depois fui morar um pouco com meu pai também. E com meu pai eu estudava, já tinha 14 anos, ele já morava com uma outra pessoa, né? Já tinha uma filha com a minha madrasta, e também não deu certo porque ela tinha muito ciúmes de mim. E eu trabalhava com 14 e estudava de noite também. Fiquei em escritório de advocacia com a irmã do meu padrinho até os 19 anos, porém eu comecei a namorar, né, com meu marido, onde eu fiquei num casamento de 27 anos, foi o primeiro namorado, pai dos meus filhos, que eu vivi até há 2 anos atrás com essa pessoa, e comecei a viver um casamento tóxico, onde eu não enxergava e não tinha conhecimento, porque a minha família, eu cresci com meus avós, e eu posso dizer que foi uma maldição familiar. O que a minha avó passou com meu avô, meus pais passaram, meus irmãos passaram, eu também passei, e os meus filhos também começaram a passar. Só que os meus filhos pegaram o início, né? E nesse casamento engravidei com 17 anos, namorei dos 14 até os 17, engravidei com 17 anos, e a primeira violência que eu tive foi com 8 meses de gravidez, dentro do quarto, né, onde ele me empurrou e acabou estourando o meu vestido. E aí a segunda agressão, meu filho já tinha 2 aninhos, a minha filha já tinha 1 aninho, né, onde ele chegou totalmente drogado, violento, com faca na mão, tirou a minha filha que estava amamentando do meu peito, jogou ela na cama que nem boneca e me levou para fora, me arrastou para fora. Isso, e o meu filho correu pequenininho para cima de mim, onde teve agressão. Eu tenho cicatrizes no corpo até hoje, marcas, né, no corpo até hoje. Essa foi a segunda agressão. A terceira agressão eu já estava em outra casa, né? Porque eu morava de aluguel, eu nunca tive casa própria. Eu já estava em outra casa e também foi por motivo de droga. E todas era por causa de ciúmes, né? Porque ele me traía muito, achava que eu ia trair. E a minha família toda vez me resgatava e eu sempre voltava com ele, né? Nunca conseguia separar, porque eu tinha muitos problemas psicológicos, né? Como eu não fui criada com meu pai e com a minha mãe, eu achava que o meu sofrimento, os meus filhos iam também passar por isso, né? Porque a falta que eu sentia do meu pai e minha mãe, eu não queria que os meus filhos passassem. Então, eu vivi isso, e a minha avó também sempre falava que, como era pai dos meus filhos, ela tinha que viver com a pessoa, que eu tinha que viver com ele até o fim, independente do que ele era, porque ela passou por isso, né? Então eu queria ser igual a minha avó, passar por todos os obstáculos, porque ela foi violentada, o meu avô morreu de cirrose, que ele bebia demais, traía ela demais, né? Então eu cresci vendo a minha avó passar por isso, e eu achei que era normal uma vida dessa também para mim, né? Então, eu passei por várias agressões, fui traída várias vezes, né? E foi agressão verbal, agressão
física e também passei por maus tratos na casa da minha família, da família dele, na verdade, né, que me acolheu. Coisa que eu fui humilhada, né, rejeitada pela família, tanto de alimentação, como a avó dele que faleceu, que me ajudava em todas as coisas, graças a ela eu tinha benefício, que ela buscava leite, né, aquele leve leite na época, da prefeitura, e ela que me ajudou em várias coisas, porque se dependesse da mãe, do pai e a irmã, que tinha muitos ciúmes, e era todo um problema psicológico, né? E eu passei por várias situações por causa que eu tinha já o problema psicológico. Mas depois dos 35 anos... Não, na verdade, eu passei por várias religiões para estar buscando a melhora, né? Para ver se mudava essa situação. Porque eu nunca acreditava que era ele, eu sempre acreditei que foi espiritual, né? Ele chegou a ficar em coma. Quando ele tinha 23 anos, ele pegou uma infecção hospitalar e ele tinha 1% de vida e os médicos queriam desligar o aparelho, só que a minha fé, Deus já tinha falado comigo, né, através da palavra, e eu acreditei e não deixei eles desligar o aparelho. E no outro dia, ele começou a voltar através das minhas orações. Ele tem um testemunho maravilhoso, mas infelizmente ele não quis seguir a Deus. Nós estamos falando de quem? Do meu ex-marido. Tá. Do meu ex-marido. E ele teve essa recuperação. Eu acreditei que ele ia voltar, né, a Deus, por causa que ele voltou à vida, né? Deus deu uma oportunidade dele, mas infelizmente ele retornou nas drogas, na bebida, e continuou a violência doméstica, continuou as traições. Foram 5 agressões, 1 em flagrante, né? E esse flagrante foi uma festa da empresa que eu trabalhava no Tatuapé, onde foi a festa de final de ano que eu paguei para ele ir, porque não podia ir gente de fora, né? E com certeza ele levou droga para esse lugar, porque só a bebida não tinha ficado na situação que ele ficou. E as pessoas da empresa colocou a gente para fora, colocou na verdade ele para fora, só que eu fui com ele para fora, né? E quando eu fui para fora, fui violentada totalmente da cabeça aos pés. Meu rosto ficou totalmente deformado, o pé dele ficou no meu rosto durante 30 dias. Fui apagada para o hospital e fiquei com 30 dias o meu rosto totalmente deformado. Eu pensei que não ia voltar meu rosto, mas graças a Deus voltou. E depois dos 33 anos, eu acabei entrando nas drogas junto com ele, porque eu já não via mais saída. Eu já tinha passado por várias religiões, fui para o evangélico, fui para o espiritismo, Allan Kardec, Umbanda, e no final foi no Candomblé, onde eu fiquei 8 anos, raspei cabeça, fiz santo. Tudo isso eu gastei dinheiro, porque eu achava que Deus estava em todas as religiões. E não tinha resultado nenhum. Na verdade, acabou piorando mais ainda a minha situação. Porque eu acabei entrando nas drogas, porque eu não via resultado nele, e eu já não tinha mais fé em nada. Não acreditava mais em nada, porque já tinha passado por tudo. Mas... E aí, dentro do meu quarto, depois de 5 anos usando cocaína, dentro do meu quarto, eu tive quase uma overdose, já estava no último dia da minha vida, vomitei sangue e tudo, não aguentava nem ficar de pé. E vi Satanás na porta do meu quarto, onde estava aquela escuridão, e a luz de Deus desceu naquele lugar e como uma luz de sol me cobriu, fez eu levantar daquele chão e até a Satanás para acender aquela luz. Depois desse dia eu comecei a acreditar que Deus existia e que Ele podia mudar minha vida. E aí eu comecei a pedir para Ele: Senhor, coloca pessoas para estar me ajudando no meu caminho, porque eu não tenho força suficiente, nem sei para onde eu ir. Porque já que o Senhor fez e me resgatou daquele chão, o Senhor tem algum propósito para mim. E eu fiz uma aliança com Deus desde aquele dia. E aí fui trabalhar depois de 2 dias, porque eu faltava muito no serviço por causa das drogas, dos vícios, né? Fui trabalhar, encontrei uma amiga minha de muitos anos atrás, que a família dela é de Tiradentes, onde tinha me abrigado de algumas separações que eu tinha feito com ele, né? E ela era do Brasil para Cristo. E ela me levou nessa igreja que eu estou até hoje, que é IAP Vila Matilde, Igreja Apostólica de Avivamento Pleno, onde
eu me entreguei para Jesus dia 12 de agosto de 2022 e frequentava a igreja, ia para a célula, porém eu entrava para a igreja, entregava para Jesus, ia para casa e usava droga. Não tinha força suficiente ainda para se libertar desse vício. Mas Deus foi me transformando dia após dia. Então eu ia para a célula, voltava e aprendi uma coisa que é se arrepender dos nossos pecados. Então antes de eu cometer o fato, eu já me arrependia e pedia para Deus me libertar disso. E nunca desisti, nunca parei de buscar a Deus. Porque a palavra diz que a gente tem que buscar o reino de Deus e a justiça dele, que todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu comecei a buscar Deus e comecei a fazer o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E aí, conforme eu fui colocando Deus em primeiro lugar, independente das coisas, das situações que estavam acontecendo, eu não parava de ir para a célula, não parava de ir para a igreja. Eu ganhei o encontro com Deus, onde Deus marcou minha vida, que foi em setembro de 2022. E eu fui para esse encontro e a minha vida foi totalmente transformada, liberta em 3 dias. E até hoje eu estou nessa igreja e a cada dia Deus foi evoluindo mais. Então eu fui liberta de um câncer na cabeça que eu tinha nesse encontro. Eu fui liberta de pedra da vesícula, não precisei me operar, nem na pedra da vesícula, nem da cabeça. Eu fui liberta de toda a depressão, eu fui liberta de todo o passado. E ainda continuei, o meu ex-marido foi comigo nesse encontro, só que ele não deu continuidade, porque dia 12 de dezembro foi o batismo, e aí na mesma semana que ia ser o batismo, a família dele acabou interferindo, falando, aonde ele acabou recuando e não aceitou ser batizado nas águas. E foi a melhor coisa, e a melhor decisão que eu fiz da minha vida foi se batizar nas águas, porque o Espírito Santo de Deus ali entrou em mim e começou a mudar, me transformar de dentro para fora, porque eu já tinha passado por várias situações. Então eu falava muito palavrão, eu era muito malandra, porque eu já tinha traficado com ele, eu já tinha feito um monte de coisa errada, né? Onde ele tinha me colocado em muitas das coisas erradas. Então eu andava na malandragem do mundo, né? E aí meus filhos cresceram vendo essa situação, eu sendo agredida, eu nesse mundo do tráfico, do crime, né? E ele também, e o meu filho foi indo pelo mesmo caminho, começou a usar droga, ele ia ser batizado com o meu irmão, mas como eu já estava na igreja, eu orava sempre por ele, graças a Deus, Deus foi libertando ele. Hoje ele já está na igreja também, né? Faz 2 anos que eu estou nessa igreja sendo transformada. E lá não tem só o encontro, né? E não foi só o batismo que mudou a minha vida. A gente tem que dar continuidade e acreditar que Deus faz todas as coisas. Então, Deus me transformou. Eu tive um avivamento com Deus, porque o avivamento é Deus que transforma a gente. A gente não precisa de um psicólogo, a gente não precisa de um médico, a gente não precisa de um pastor, a gente não precisa de ninguém, a gente precisa de Deus. Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida, e foi através dele que a minha vida foi totalmente transformada. E dia após dia, de glória em glória, ele foi fazendo e faz eu ser transformada. E a minha fé, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que 12 anos estava sangrando, ela teve a fé e descobriu que Jesus estava naquela cidade, onde ela não acreditava mais em médico, onde medicamento não curava mais ela, e ela soube que Jesus estava na cidade dela, e ela, por acreditar, ela falou, se ao menos tocar na veste dele, eu serei curada, e foi o mesmo pensamento, a minha fé me curou. Então, se a gente acreditar que Jesus existe, porque ele existe e ele está vivo, neste lugar onde eu estou, não falo na placa de igreja, não falo pelo pastor, mas eu falo pela manifestação dele que está naquele lugar. Todas as mulheres podem ser transformadas. A gente tem que acreditar que ele existe, porque nós somos falhos e pecadores. Todas as pessoas são falhas e pecadores. E hoje tem muitos falsos testemunhos, tem muitas igrejas colocando o nome de Deus e pecando, fazendo o errado, e aonde não é transformada a vida das pessoas. Então as pessoas estão se decepcionando com os pastores, decepcionando com a igreja, e não estão tendo a vida transformada, porque muitas pessoas abrem igreja por abrir, para ganhar dinheiro através de Deus, e não tem entendimento da palavra, não vive o evangelho, né? E
deixa eu te fazer algumas perguntas que o tempo está acabando, só para você fechar, tá bom? Assim, pode continuar à vontade. Eu vi que você é uma pessoa de fé e fala muito de Deus, Jesus, essas coisas todas, e tá tudo bem, eu acredito, eu tô na mesma coisa. Então, você deve lembrar da mensagem de Cristo. Ele dizia, eu vim para que todos tenham vida e o restante, você lembra? Vida eterna. E tenham vida em plenitude, em abundância. Eu vim para isso. Eu vim aqui para isso, para que todos tenham vida e vida em abundância. Pergunta que eu te faço. No começo da sua história, você acha que ele teve vida e vida em abundância? No começo da sua vida, desde criança. Não, eu não tinha uma vida. Você tinha vida em abundância que Cristo veio lhe trazer? Tinha ou não? Assim, na sua filha. Vida. Não, não tinha vida. Eu tinha, na verdade, eu achava que eu tinha vida, né? Porque Pensando por falta de conhecer, por falta de conhecimento do mundo, conhecimento de Deus, porque a gente não tem entendimento quando a gente vai. O que precisa para ter vida? Vida boa, vida plena, essa vida que Jesus veio trazer. O que uma pessoa precisava ter agora, essa pessoa que está A assistindo? gente tem que buscar a Deus e colocar Ele sobre todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar. E se ela colocar, o que vai ter na vida dela de concreto, para que a vida dela seja plena, seja boa? Vai ser totalmente transformada, porque Deus, Ele transforma a gente de dentro para fora. Não é como... Não é pastor que vai mudar a sua vida. E o que é que teria? Como é que eu sei? Por exemplo, eu tenho duas pessoas, essa tem a vida plena e essa não tem a vida plena. A minha ideia é descobrir assim, levar para o que é que tem que ter lá para a gente saber se... Entendi, eu me converti a Deus. Meu coração é de Jesus, fui para as águas do batismo. O que tem que ter na vida dessa criança, dessa pessoa, para que ela tenha a vida que Cristo veio trazer para ela? Oração. A palavra diz que a gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta do quarto e ter uma intimidade com Deus, falar com Deus, oração. E a oração que Ele deixou pra gente, e antigamente que eu não entendia, porque... Uma criança que foi violentada, estuprada, e tem uma intimidade de oração com Deus, que você está me dizendo que então ela vai ter vida. Porque, na verdade, quando a gente busca a Deus verdadeiramente... Ela vai ter vida assim mesmo? Ela vai tirar todas as marcas que tá dentro dela, porque Deus vai libertar ela. Mas essa é a vida que você acha que Deus queria para essa criança? Não, não é. Mas a gente tem um propósito com Deus que através do testemunho dela e ela buscando Ele vai ser transformado. Concordo. E vai fazer o testemunho. Eu só acho, não sei se eu estou errado, que Deus não morreu para que criança nenhuma fosse estuprada. Não, Deus está vivo, mas por falta de conhecimento a Deus, o mundo sofre por essa consequência. Porque a partir do momento que Deus fez Adão, ele foi feito à imagem e semelhança dele. O que gera esse estupro, para a gente entender, na sua opinião? O que gera violência? Por que você foi abandonado? Então, através... Por que você acha que você foi abandonada pela sua mãe? Porque minha mãe não tinha estrutura para estar me... Estrutura é o quê? Não tinha mentalidade, porque ela também já foi abandonada. Ela foi abandonada e ela foi adotada. Ela não tinha uma estrutura para ter filho e não tinha um psicológico para criar as crianças. Estrutura é o quê? É uma casa, é dinheiro, é trabalho? O que é estrutura? É entendimento? Ela não... É como se não tivesse nascido para ser mãe. Não ter capacidade de ser mãe, de ter um filho. Porque eu, como eu tive um filho nova, com 17 anos, eu não tive entendimento que era ser mãe. Porque eu não tive uma estrutura de família, de estar educando os meus filhos na escola. Tudo eu tive que aprender na dor. Tudo eu tive que passar através da dor. Mas isso só foi para mim crescer cada vez mais. Falta do entendimento dela, você tem de preparação para o Natal, para o nascimento do filho. Isso. Né? Ela não teve uma... Será que não tem a ver com o histórico dela, de violência, de abandono também? Com certeza. Será que não tem a ver com eu só sei fazer isso? Exatamente. É o que eu falo, por falta de conhecimento, não só de Deus, porque Deus, ele transforma a gente, mas a falta de conhecimento de não conhecer outras coisas, porque se ela foi abandonada, se ela não teve um pai, uma mãe que educasse, como eu também não tive, mas eu tive Deus, graças a Deus, em todas as coisas, e hoje eu vejo a minha história não como uma história triste. As drogas, você acha que te ajudaram em algum momento a abandonar seus filhos? Sim.
praticamente eu não dava atenção para os meus filhos quando eu estava na época das drogas. Eu deixava eles livres, e até porque, como eu tive essa liberdade com a minha mãe, tipo, cada um vive a sua vida, eu também achava isso, que eles tinham que passar pelo sofrimento, largar eles no mundo para eles passar, para eles aprender, porque eu aprendi assim, eu passei assim, porque eu não tive ninguém para aconselhar, para falar. Então eu tive que passar pelas dores, passar para mim crescer. E através do meu sofrimento eu fui crescendo. E Você acredita realmente? Me fala da dor. Doeu, dói ou não dói mais? A ausência da sua mãe. e hoje não dói mais, porque Deus me libertou. Te curou disso. E quando doía, como era? Era muito triste, mas pelo pai, não foi nem pela mãe, né? Porque como eu não fui criada com a minha mãe, mas o meu pai, eu senti muita falta do meu pai. O seu pai é aquele que te criou. Não, eu fui criada com a minha avó paterna. O meu pai fez muita falta na minha vida porque todas as escolas, todos os trabalhos que tinha na época do Dia dos Pais, não tinha ninguém para me estar, assim, representando. Então, eu não participava nada do Dia dos Pais. E eu não tinha uma segurança, eu não tinha uma proteção, eu não tinha alguém para me direcionar. Você se sentia sozinha? Eu me sentia sozinha, abandonada, porque o pai, eu acho que o pai é o que é o nosso protetor. Fala pra ele lá, você não está sozinho. Você não está sozinha. Tem um pai que existe, que é o mesmo pai, que é o pai espiritual, que é Deus, Jesus Cristo, que é o seu filho, que é o único caminho. Diga pra ele, ainda que seu pai tenha te abandonado, Ainda que o seu pai tenha você não está você sozinho. não está sozinha. Tem um pai maior, que é o que te criou, que te enviou para esse mundo, para você ser imagem e semelhança. Como é que é a dor dessa pessoa que está se sentindo sozinha? Porque eu que não sei. É uma dor inexplicável, porque você quer morrer, você quer fazer loucuras, e você acaba entrando numa depressão, você acaba entrando em vícios, você acaba entrando num mundo totalmente destruído, porque você fica sem noção do que fazer, Fica sem vontade sem de viver. vontade de viver. Me diga uma coisa, eu nunca usei droga, mas as drogas são uma forma da gente tentar se matar aos poucos ou não? É uma droga, eu vou falar por mim, porque a cocaína, ela me deixava na mente zen, sabe? Eu não ficava na loucura, no coisa, porque tem muita gente que fica na loucura. Não, eu ficava totalmente paralisada. A minha mente paralisada, porque cada vez que vinha mais problema, eu não aguentava ver aqueles problemas, eu não conseguia resolver aqueles problemas, então eu usava droga para apagar do mundo. Pra E ficar ela totalmente- apagava, Ela apagava. era meu relaxamento. Era tipo um relaxamento pra mim, né? Mas pra outras pessoas têm outras reações. Mas pra mim era um relaxamento que De eu tanta ficava dor, de tanta pressão, de tanta tanta dor. pancada. De tanta pancada, porque eu falava pra mim, eu vou usar porque eu quero morrer. E aí eu usava dentro de casa com os meus filhos. Eu tava cuidando do meu neto, do meu primeiro neto. Eu usava droga junto com ele, porque não fazia tanto efeito da droga de loucura, de nada disso. Eu posso dizer que a droga, ela vai acabando com você de dentro pra fora, porque ela vai consumindo, ela vai te roendo até eu vomitar sangue. Que eu cheguei a vomitar sangue porque era muito consumo de droga que eu usava, porque chegava uma época que já não fazia mais efeito. O que você acha desse pessoal que está querendo legalizar as drogas, legalizar maconha, por exemplo? Deus me livre e guarde, que seja repreendido em nome de Jesus. Que mal. Não, é porque eles não sabem. Eles não sabem o que acontece lá de cá. Não, e na verdade eles não acreditam, né, que a droga é um mal, porque eles já estão na sintonia que é uma coisa normal. O mundo está tratando a droga como se fosse uma coisa normal. E é onde está acabando com muitas famílias. E eu creio que o espírito maligno está sendo manifestado para usar por essas pessoas e consumindo elas, usando como escravo. Porque eu vivia como escrava. Eu vivia escrava do mundo, do inimigo, 24 horas. Tanto bebida, como cigarro, como droga. Então vamos lá, uma palavra. A gente brinca, eu falo a palavra, você me fala o que essa palavra te traz para você, dentro de você, com relação à sua história, tá bom? Primeiro, abandono. Tristeza. Tristeza. Dor. Sofrimento. A dor e o sofrimento estão juntos. Filhos. Esperança. Esperança.
Me diga, de todo esse caminhar que você passou, qual foi a pior experiência que você viveu? A pior experiência que eu vivi foi quando eu já estava na situação de morte dentro de casa, nas drogas, e os meus filhos vendo essa situação, porque eles socorreram eu por umas 2, 3 vezes no hospital, nesse estado de vomitando sangue, drogada, na situação que eu estava. O que causava mais dor que você tinha dentro de você? O que lhe causava mais dor naquele momento que você falava, não, agora eu vou usar droga para dar uma relaxada? O que te trazia mais dor? Porque de um lado você tinha um filho que você amava. Fala. Ver a situação do meu ex-marido de não conseguir estar comigo e não resolver nenhuma situação. Abandono. Não acreditar que a minha vida ia mudar. Eu não tinha mais Você se sentiu abandonada por seu marido? abandonada totalmente, traída, Usada? usada, rejeitada, todas as coisas que você pode. Curiosamente, você tentou se separar 5 vezes e voltou. Voltei porque eu tinha um problema psicológico, porque a falta do meu pai e da minha mãe que eu sentia, eu achava que os meus filhos iam sentir. Então, Só que eles... entendi. Deixa eu ver se eu entendi pra gente. Pra mim tem muito claro a palavra abandono aqui. Sim. Abandono. Abandono seja pelo marido, abandono seja pelo pai, abandono, eu tô sozinha, isso tá ruim, isso tá me machucando, eu não aguento mais. A rejeição e o abandono. O negócio ali fez eu perder a concentração. Rejeição e o abandono que acabaram combinando. Eu fiz uma primeira pergunta. Como é que seria esse mundo que Cristo veio para que todos tenham vida? Você concorda comigo que tem que ser um mundo onde ninguém se sinta abandonado? Sim, Faz sentido isso? faz sentido isso. Ninguém, seja criança, seja adulto, ninguém pode se sentir abandonado. E se a gente não tem a família para nos acolher, e se a gente não tem pessoas do nosso lado, vou te contar uma coisa, é papel do Estado não permitir que as pessoas fiquem abandonadas. Diante do cenário de violência, diante de todo esse abandono, em algum momento você conseguiu apoio de delegacia, que representa o Estado, do poder público de maneira geral, das secretarias, das políticas públicas? Eu já sei a resposta, mas conte para quem está ali. Em algum momento você se sentiu acolhido e menos abandonado? Não totalmente acolhida. Eu fui para a delegacia da mulher, né? E eles me indicaram o psicólogo, a casa de Isabel, mas eu fui lá e não tinha vaga disponível para mim, até porque já tinha separado por várias vezes e a minha família não queria mais me resgatar, porque já sabia que eu ia retornar com ele, né? Então não tinha para onde ir com os meus filhos, até que eu fui nessa casa de Isabel e também não tinha vaga disponível para mim, onde eu tive que deixar meus filhos na casa da minha sogra por alguns anos até eu me estabelecer. Quantos anos? Foi 2 anos, 2, 3 anos. A minha filha era bebê, a caçula, e tinha 9 meses. Você tá vendo o mesmo filme, não? Porque eu tô vendo o mesmo filme que você começou a contar. Sim. O que sua mãe fez? Porque ela não tinha você que me diz, né? Exatamente. E você teve que deixar seus filhos lá, por quê? Porque não tinha estrutura. Então nós precisamos somar esforços aqui para que as pessoas tenham estrutura para não abandonar as pessoas que amam. Exatamente. Concorda com isso? Isso é uma coisa. Se isso acontecer, podemos dizer que também isso é uma ação de Deus ou não? É uma ação de Deus E que passa pelo homem? Que passa pelo homem. Quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas e coloca em primeiro lugar, nós somos imagem e semelhança dele. E tudo que a gente faz perante a Deus e colocando ele sobre todas as coisas, ele faz tudo perfeito, porque nós somos falhos e pecadores, mas quando tem Deus à frente, ele vai fazer a perfeição, ele vai salvar as pessoas, porque é através da palavra dele que eu fui transformada. E como é que você consegue se redimir diante das crianças que também devem ter se sentido abandonadas? O que você está tentando fazer?
Para curar eles por dentro também. Porque Deus, ele deixou a oração pra gente. Quando a gente se torna filho de Deus, quando a gente realmente se entrega para Jesus. Hoje você tá morando com a sua Hoje, filha, não é? com a caçula de 17 anos e a minha netinha de 1 ano e 4 meses. Ela tá comigo. E quando eu não tinha entendimento, né, eu deixava eles no mundo e eles faziam o que Você se quisessem. sente amado pelos seus filhos? Agora sim, porque antigamente não, eu era rejeitada pelos meus filhos. Você se sentia Porque eu rejeitado? não dava atenção pra eles, então eles também não me davam atenção. Eles não me respeitavam, porque eu também não respeitava eles, porque eu vivia usando droga dentro de casa. Então eles começaram a usar droga e e eu não podia falar nada, porque eu estava fazendo primeiro. Então tudo que eu falava com eles, eu falava: quem é você para falar alguma coisa? Se você está fazendo primeiro, se você é a mãe, né? E hoje eu entendo isso, que a maioria, tudo que aconteceu com os meus filhos foi por causa da minha irresponsabilidade, pela minha falta de conhecimento que hoje eu tenho, mas Menina, você apanhou muito. Você foi muito machucada. graças a Você foi destruída e mesmo assim se manteve de pé. Diante da fragilidade humana, é natural sucumbir. Como as pessoas que estão ali assistindo. O que eu tô aqui, por isso que nós estamos aqui para dizer para eles: ei, você não está sozinho. não estar sozinho. Quando você se sentir abandonado, entre em contato com a gente, que você vai ter uma companheira, vai ter uma parceira, que mesmo que não saiba o que fazer por você, não vai te deixar sozinha. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi é se arrepender. Arrepender das nossas falhas, dos nossos erros, porque o arrependimento, quando a gente se arrepende a Deus, a gente se liberta de dentro para fora. Manda uma mensagem para os seus filhos, Vitor, Melissa e Mirella, de coração. O que você diria para eles depois de tudo isso? vocês conhecem tudo que eu passei, vocês conviveram com tudo, né? Vocês cresceram vendo isso e vocês hoje vê a mulher que Deus me transformou. Eu espero que vocês estejam buscando o mesmo caminho, que vocês buscam Jesus porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E saia do mundo de Satanás, porque o mundo não tem nada a te oferecer. E que Deus transforme a vida de vocês assim como Deus transformou a minha vida. E que vocês sejam prósperos. E eu profetizo em nome de Jesus que vocês estarão, e eu tenho a palavra de Deus que vocês são a minha família e a minha família servirá ao Senhor. Você perdoa sua mãe? Já perdoei a minha mãe, ela sabe disso. Eu tive uma glória de reconciliação que eu Antes recebi. dela partir. A minha mãe é vida. É viva? Minha mãe é Que viva. bom. Eu tinha entendido que ela tinha partido. Não, minha mãe é viva, meu pai também é vivo, só que conhece meus filhos por foto, porque ele está já há mais de 20 anos no Japão, né? E a minha mãe, ela mora lá na Coab 2, Itaquera. E ela é viva, ela também busca Deus, só que ela ainda vive na igreja, ainda vive no pecado, né? Também tem um relacionamento tóxico com uma outra pessoa que também vive em cocaína. E aquilo, é aquela história de como se fosse maldição familiar. E eu fiz esse compromisso com Deus quando eu me entreguei para Jesus. Eu fiz essa aliança aqui na terra como no céu, um propósito com Ele de quebrar essa maldição familiar. Então, tudo que a minha família passou, meus pais passou, eu passei, meus irmãos passaram, os meus filhos não vão passar nem metade que eu passei, porque Deus já livrou e já está livrando dia após dia. E eu sei como quebrar a maldição. Eu vou até pedir liberdade para você para fechar a nossa entrevista com uma oração. É Vitor, Melissa e Mirella. Melissa e Mirella. O convite a vocês e todos os filhos é fazer o que é mais difícil. Só tem um jeito da gente vencer o demônio. Sabe como é que é? Perdoando aqueles que nos machucaram. Se colocando no lugar do outro e percebendo que eles também vieram de uma vida de muita dor e muito sofrimento. Perdoem seus pais, perdoe sua mãe fantástica, que é uma dama de ferro maravilhosa, que está construindo uma vida nova. Fortaleça ela nos seus propósitos, para que essa mulher jovem cresça e possa se tornar tudo aquilo que vocês sempre imaginaram. Nós daqui, que acreditamos sim, que o meu Deus e o seu Deus veio para que todos tivessem vida, vamos fazer o seguinte, que é o que a gente pode. Uma mulher com seu potencial, uma mulher disposta a trabalhar e transformar tem que ter oportunidades. Damas de Ferro vai trazer essas oportunidades de trabalho, de emprego, de empreendimento, de formação, para que ela fortaleça a sua vida espiritual na igreja que ela escolheu, mas com a gente você também possa fortalecer sua vida profissional para levar vida digna, vida plena para todos os seus netos e toda a sua família, tá bom? Eu te agradeço.
Agradeço a vocês e se você gostou e acredita, deixe seu comentário aqui na nossa rede social. Entre em contato conosco, o testemunho delas está no nosso site, rodneyvicente.com.br, e lá nós temos nossa rede de solidariedade, que você pode contratar essas mulheres, que você pode fortalecer essas mulheres e que você pode entrar em contato direto com essas nossas damas de Não fé. desista, você não está sozinha, viu? Pode contar com a gente. Boa tarde para todas. Obrigada pela oportunidade. Beijão, gente. Isso, parabéns, viu? Foi fácil? Ele edita, depois sai tudo. É. Pronto.